volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 37. Quadrado embutido num quarto de círculo. Cálculo da área do quarto de círculo a partir da área do quadrado. O enunciado deste exercício é o seguinte. Considerar o quadrado, ABCD, com uma área de 25 unidades de área. Calcular a área do quarto do círculo, OMN. Deduzir a fórmula geral, que nos permite calcular diretamente a área do quarto de círculo, em função do lado do quadrado ABCD embutido. Analisar o procedimento para construir um quadrado embutido num quarto de círculo. Para calcularmos a área do quarto de círculo, é necessário conhecermos o raio do círculo exterior. Conhecendo o valor do raio, e sabendo que a área do quarto de círculo é igual a πr ao quadrado a dividir por 4, podemos obter o valor da área do quarto de círculo. Analisando a construção geométrica do quarto de círculo em função de um quadrado embutido, construção essa que analisaremos com detalhe no final da resolução do exercício, a primeira coisa que nos deve ocorrer, é quais os raios que podemos traçar entre o ponto O, centro do quarto de círculo e os vértices do quadrado ABCD. À partida temos os raios OM e ON, mas que não envolvem vértices do quadrado ABCD. Existem então outros dois raios, o raio OE e OB que têm como um dos extremos, vértices do quadrado ABCD. Para podermos calcular a sua medida, a maneira mais fácil é tentar definir triângulos retângulos, em que esses segmentos de reta sejam um cateto ou hipotenusa dos referidos triângulos. Assim sendo, podemos definir dois triângulos retângulos. O triângulo OEA em que o segmento de reta OA é sua hipotenusa. O triângulo OEB em que o segmento de reta OB também é sua hipotenusa. Se a área do quadrado ABCD é igual a 25 unidades de área, e sabendo que a área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado, podemos calcular o valor do seu lado, ou seja, raiz quadrada de 25, é igual a 5 unidades de comprimento. Vamos então considerar, por exemplo, o triângulo OEB, de modo a tentarmos determinar o comprimento da hipotenusa OB. Precisamos de conhecer as medidas dos catetos EB e OE, mas sabemos apenas a medida de EB, que é a metade da medida do lado do quadrado ABCD. E porquê? Se numa circunferência, a perpendicular a uma corda que passa centro, bisseta em dois segmentos de reta iguais, então o ponto E é o ponto médio do segmento de reta AB, pelo que os comprimentos AE e EB são iguais, e de valor 2,5 unidades de comprimento. Se o ponto E é o ponto médio do segmento de reta AB, e tendo em conta o paralelismo dos pares de segmentos de reta, EF com BC e EF com AD, então o ponto F também é o ponto médio do segmento de reta CD, pelo que as medidas dos comprimentos, segundo a perpendicular à semirreta G, DF, FC, AE e EB têm o valor de 2,5 unidades de comprimento. Bem como as medidas dos comprimentos, segundo a semirreta G, EF, AD e BC têm o valor de 5 unidades de comprimento. Se o segmento de reta OE é perpendicular ao segmento de reta AB, e tendo em conta o paralelismo dos segmentos de reta AB e CD, o segmento de reta OE também é perpendicular ao segmento de reta CD, pelo que a amplitude do ângulo OFC é de 90 graus. Considerando os triângulos OFC e OFD, e tendo em conta que os lados correspondentes DF e FC têm o mesmo comprimento e que o lado FO é comum aos dois triângulos, e os ângulos OFC e OFD têm a mesma amplitude, então pelo critério LAL de semelhança de triângulos, podemos afirmar que os referidos triângulos, para além de serem semelhantes, são congruentes. Se os triângulos OFC e OFD são congruentes, podemos concluir, como justificamos já em seguida, que o triângulo OCD é um triângulo retângulo isósceles.
Se o ângulo reto está localizado no vértice O e os catetos OC e OD têm o mesmo comprimento, então o diferencial da amplitude para os dois restantes ângulos é de 90 graus, e como em qualquer triângulo, a lados iguais opõem-se ângulos iguais, podemos dizer que a amplitude dos ângulos em C e D é de 45 graus. Tendo em conta a congruência dos triângulos OFC e OFD, o lado FO é comum a os dois triângulos têm de comprimento 2,5 unidades de comprimento. Esta é a parcela que desconhecíamos para determinar o comprimento do cateto maior OE do triângulo OEB, que servirá de base para o cálculo do raio do quarto de círculo. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo OEB, e conhecendo os seus catetos, o menor é B de comprimento 2,5 unidades de comprimento, e o maior é O de comprimento 5 mais 2,5, igual a 7,5 unidades de comprimento, calculamos a medida da hipotenusa, o raio do quarto de círculo, cuja medida é igual à raiz quadrada de 62,5. A área do quarto de círculo é então de 49,087 unidades de área. Aproveitamos então para deduzir a fórmula geral para o cálculo da área do quarto de círculo em função do lado do quadrado. Para isso, recorremos ao triângulo retângulo OEB, e tendo em conta que o cateto menor igual a L sobre 2, ou seja, metade do lado do quadrado ABCD, e o cateto maior é igual a L mais L sobre 2, ou seja, igual a 3 meios de L, concluímos que o quadrado do raio do quarto de círculo é igual a 5 meios do lado ao quadrado. Assim sendo, a área do quarto de círculo é igual a 5πL ao quadrado sobre 8. No caso do nosso exercício, se substituirmos o L por 5 unidades de comprimento, obtemos 49,087 unidades de área como a área do quarto de círculo, o que confirma o resultado obtido anteriormente. Procedimento a adotar para efetuar a construção geométrica de um quadrado embutido num quarto de círculo. Consideremos um referencial cartesiano ortonormado. Começamos por traçar uma reta G, que divida o segundo e quarto quadrantes a meio, ou seja faz um ângulo de 45 graus com o semi-eixo negativo do eixo do X. Traçamos uma circunferência na origem dos eixos de raio OF, variável de acordo com o seletor respectivo. Marquemos o ponto F como a interseção entre reta G e a referida circunferência. Pelo ponto F traçamos a perpendicular à reta G, que divide o segundo e quarto quadrantes a meio. A interseção dessa perpendicular com os eixos cartesianos define dois pontos, o ponto D no eixo do X, e o ponto C no eixo dos Y. O segmento de reta CD corresponde ao lado do quadrado que servirá como ponto de partida do nosso exercício, e com base neste lado traçamos o quadrado ABCD. Movimentando o seletor distância OF, fazemos variar a medida do lado do quadrado ABCD. Variando esse seletor, a área do quadrado ABCD também varia, no nosso caso, para distância OF igual a 2,5 unidades de comprimento, temos um quadrado com uma área de 25 unidades de área. Traçamos a circunferência de centro no ponto O, e que contém os vértices A e B. O quarto de círculo correspondente é o definido pelos pontos O, M e N. Efetuado este procedimento, temos o desenho geométrico que permite relacionar a área do quadrado ABCD embutido no quarto de círculo OMN. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra este procedimento de construção, bem como a visualização sequencial dos slides.